Muito bem, queridos irmãos, se vocês querem pegar caneta, papel e escrever, eu acho que vai ser muito importante pegar anotações, porque vai te ajudar muito no teu caminho espiritual. Essa reflexão, que é uma reflexão de São João da Cruz, não é uma reflexão minha, não é uma reflexão que veio da minha cabeça, mas é uma reflexão que já vem há séculos na igreja. Então, tempo de ir em buscar. A gente pode cantar mais uma música, então, assim, dá tempo de todo mundo pegar o papel, a caneta, o caderno. Muito bem, eu acho que andem sempre com, não sei se vocês ainda têm a bolsinha Belém, não sei se a gente tem para vender aí, mas de repente faz a tua encomenda, se você anda sempre com ela do seu lado. Bom, o título dessa reflexão é Os Três Inimigos da Alma. Os Três Inimigos da Alma. Eu queria fazer uma pequena antecipação, um pequeno preâmbulo para entrar, uma pequena introdução para entrar nesse tema, porque uma coisa interessante e fantástica é que São João da Cruz, ele diz que se nós conhecemos bem esses três inimigos e trabalhamos bem contra esses três inimigos, se nós combatemos bem eles, isso basta para ser santo. Combatendo esses três inimigos, é necessário para você ser santo. Entende? Então, vamos conhecer bem esses três inimigos. E eu também aqui, obviamente, vou dar as armas para vocês, vou dar os antídotos para vocês de como lutar contra eles, de como vivenciar eles. Claro que de maneira muito... não precisa de tempo para aprofundar cada tópico, cada aspecto, mas pelo menos vou dar um apanhado geral. Tem muita coisa que a gente já viu aqui, que a gente tem ferramentas de outras formações, para quem já está há um tempo na Missão Belém, e você vai encontrar dicas e ferramentas ótimas para viver uma vida santa. Você percebe nessa leitura que o que faz a pessoa produzir frutos é o terreno bom que ela dá para o Senhor. Nessa semente cai a palavra, que é a palavra, e ela gera frutos, e ela dá fruto. Porém, nós percebemos três vilões aqui que faz com que essa semente não produza. Nessa passagem seria bom ler até antes, a partir do versículo 10, né? Que é a parábola do semeador, o semeador que sai para semear, a palavra que cai à beira do caminho, as aves vêm e comem, outro que cai em lugares pedregosos, onde não tem muita terra, ela brota, mas não tem muita profundidade, então morre rápido. Depois tem aquela que, porque não tem raiz, depois tem aquela que cai entre os espinhos, que são abafados, sufocam, e finalmente tem aquela que cai em terra boa. Então nós vamos ver esses três vilões que faz com que a semente, a boa nova, não cresça em nós e não produza frutos. Eu não sei você, mas não sei se você já percebeu, já teve a sensação de não ir para frente por consequência de pecado na tua vida. Caramba, eu poderia ter sido melhor aqui, eu poderia ter dado mais aqui, eu poderia ter feito isso, mas não fiz. Fiquei aqui preso na minha preguiça, caí no meu pecado. Poxa vida, não consegui mais uma vez. Como eu sou fraco diante disso. E você vai se deparando diante do pecado e não avança, e não consegue avançar. Então hoje nós queremos dar a receita para que você consiga produzir, para que você consiga avançar na vida espiritual. A palavra, aqui a explicação, Jesus ele começa a explicar essa parábola. Dificilmente Jesus explica as parábolas, mas essa aqui ele explica. E ele diz que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno. Vem o maligno.
e rouba o que foi semeado em seu coração. Então, o primeiro inimigo nosso, quem que é? Maligno. Quem que é o maligno? É o capeta, o desgraçado aí de baixo, ou de cima, ou não sei de onde ele vem, mas ele vem de um lugar para atazanar a nossa vida. Então, o primeiro inimigo é o demônio. E a primeira coisa que nós devemos tomar consciência do demônio é que o demônio, ele é um ser angélico. Ele é puro espírito. E que diante do demônio nós não temos possibilidade de vencê-lo sozinho. Então essa é a primeira consciência que a gente precisa tomar. É que o demônio, ele é um ser espiritual, angélico, e que ele, por ser um ser angélico espiritual, ele é superior a nós. Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. O Salmo 8 vai falar que nós somos criados um pouco abaixo dos anjos. Ou seja, então eles são superiores a nós. Existe uma superioridade. Na ordem natural, o homem é o de grande valor. Depois vem os animais, depois vem os vegetais. Mas o homem também é um ser espiritual, mesmo sendo humano. Ele consegue pegar essas duas dimensões. Mas ele é um ser espiritual em virtude do batismo. Isso é uma coisa importante. Que nós somos um ser espiritual a partir da nossa configuração com Cristo, com a graça de Deus que age em nós. Então nós somos um ser espiritual em potência, falando uma linguagem filosófica. Ser um ser espiritual em potência é dizer que nós somos potencialmente, nós temos a possibilidade de nos relacionar com Deus e termos as ferramentas espirituais necessárias para vencer o mal, coisa que nenhum outro ser na criação tem. Nós somos uma criatura que não conseguimos vencer absolutamente nada. Nada. Essa é a grande graça que faz com que nós derrotemos o inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro pecado, ele entrou no mundo, o primeiro homem, ele pecou, dando ouvido ao demônio, porque ele quis ser aquilo que ele não era. Ou seja, como Deus. Entende? Essa foi a pior cagada do ser humano. Querer ser aquilo que ele não é. Então essa é a primeira consciência que nós devemos ter, irmãos. Nós não somos capazes de vencer o inimigo por nós mesmos. E tomando essa consciência, isso nos ajuda a estar continuamente atrelado, grudado em Deus, agarrados a Ele. Isso nos faz estar unido a Ele. Portanto, a virtude que nos é necessária para vencer o demônio é a humildade. É a humildade. Nós precisamos ser humildes. Entende? E aqui é importante nós entendermos uma coisa. Se eu perguntar para vocês, você acredita que Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Rapaz, tem dois só que acreditam. Você acredita que Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Nós não temos dúvida de que Jesus, ele é Deus. Mas na medida que ele se fez homem, ele se fez totalmente submisso ao Pai. Ele aprendeu a obediência na sua pequenez, na sua humanidade, obedecendo, mesmo sendo Deus, obedecendo primeiro a sua mãe, a Virgem Maria, obedecendo ao seu pai, São José. Ele lhes foi submisso, cresceu com eles,
Depois fundou a sua comunidade, mesmo sendo o líder, o primeiro daquela comunidade, ele se fez submisso a Deus. E Filipenses, capítulo 2, versículo 6, vai falar que ele foi obediente em tudo. Foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E depois ele também foi humilde, se fez homem, se fez pequeno. Quer ver aqui? Vamos ler exatamente como que está aqui, para a gente entender bem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Esses são os dois canais para vencermos o demônio. Temos a consciência que somos homens, ou seja, até mesmo Jesus, ele sabia que como homem ele não seria capaz de derrotar o demônio. Se você olha Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, como ele vence o diabo? Com a palavra. Com a palavra de Deus. Ele ficou 40 dias em oração, submisso ao Pai, se nutrindo da graça de Deus. Portanto, uma das grandes formas de vencer o demônio é tendo a consciência que nós não podemos contra ele, sendo humilde e obediente, e tendo a clareza que ele é um derrotado e que Cristo o venceu. E nós somos vencedores em Cristo Jesus, em Jesus, por meio de Jesus. Se nós estamos atrelados a Jesus, Jesus venceu o demônio, ele venceu o demônio, ele é vencedor, mas nós não, nós somos vencedores nele. E Jesus, na sua forma humana, ele venceu o demônio em Deus, na palavra, submisso ao Pai, em contínua oração. Por quê? O que faz uma pessoa humilde e consciente da sua fraqueza? Ele vai ficar perto de quem é poderoso, né? Anota aí, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Olha o que vai dizer São Paulo. Eu lembro muito dessa palavra aqui, que minha avózinha sabia de cor isso aqui. Eita, nós. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força e a fortaleza não vêm de mim. Revesti a armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra sangue, nem contra carne. Risca aí na tua Bíblia, pega aí versículo 12 isso. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra o espírito do mal que povoa as regiões celestiais. Ou seja, contra o capeta e sua legião de anjos. O capeta mor e os capetinha. Entende? É contra as capetaiadas que é a nossa luta. Entende? É contra esse montão de diabo desgramado que quer roubar a nossa alma. Fazer com que nós perdamos a salvação, entendeu? Portanto, olha, agora vem. Portanto, ponde-se-vos de pé e cinge os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Ou seja, contra as forças que vêm de Deus,
com a palavra de Deus, com a graça de Deus, estando revestido da fé, revestido da oração. É isso que vai te fazer vencer o demônio. É isso que vai te fazer vencer o demônio. Uma outra característica para vencer o demônio, que faz parte da humildade, é a capacidade de orar, de intimidade com Deus, de relação com Deus. E aqui seria bom, aqui eu me apoio em Santo Inácio de Loyola, os discernimentos dos Espíritos, lembra? Voz de Deus, voz humana e a voz do capeta. Para entender a voz de Deus, é importante ter relação com Ele. Por quê? Porque muitas vezes o diabo, ele vem pintado de bom, né? Ele vem pintado de bom. Esses dias, estudando esse tema hoje, né, eu senti que Deus falou muito comigo. Uma coisa que eu sempre falava, né, que a gente precisa ser equilibrado, né, moderado, temperado, ter a justa medida, sim, mas equilibrar, a gente precisa ser equilibrado. Só que o demônio, ele é tão astuto que ele pega aquilo que é a temperança, a virtude da temperança, que faz parte das virtudes cardeais, e ele distorce. Por que acontece? Quando você começa a caminhar fervoroso com Deus, você faz o Yeshua e você, né, na semana seguinte você já está na Cracolândia, aí você começa a participar da formação, vai no domingo, Belém, isso e aquilo. Aí, poxa filha, você ficou 2 dias no retiro? De novo esse final de semana é o reencontro. Aí no dia seguinte é a vigília. Aí vai na vigília. Não, mas de novo você ficou. Já final de semana vai ficar de novo aqui. Aí no outro final de semana é hora trabalho. Aí você sai, fica 3, 4, 5, 6 horas fora de casa. Mas de novo você só fica fazendo essa igreja. E aí fica o diabo falando pela tua mãe e pelo teu pai. De novo. Nossa, que não é que eles percebem que eles são possuídos pelo demônio, mas são possuídos pelo demônio. E aí eles ficam usando a boca dos teus pais, usando a boca dos teus irmãos, usando a boca do teu amigo para falar: nossa, mas está exagerado, mas é demais, para que tudo isso? E aí você vai ouvindo aquilo, e aí você acha que é isso mesmo. É verdade, né? Tô indo demais. E aí o diabo já começa: consegui! Mais um, mais um, sabia que esse aí não ia aguentar. Aí o diabo vai usando todo mundo, porque quem não está sob a graça de Deus, infelizmente, a palavra de Deus é clara: quem não está comigo está contra mim. Tem muita gente que é usada pelo demônio e nem sabe que é usada por ele. É verdade, gente. Se o demônio fala na nossa consciência, você acha que o demônio vai falar pelo outro? Ele vai falar pelo outro. Vai falar. E vai falar até de pessoas da própria igreja. De repente você está lá no Yeshua, a milhão, buscando a santidade, vivendo a graça de Deus. Aí de repente você vê um mais velho que você, que não faz o diário. Aí chegou alguém bonitinho no meio. Aí você começa a trocar ideia. Lá no Alasca acontece até de formador ficar com a formanda. Ou vice-versa. Mas não era meu formador? E aí você fala: é verdade, mas nem ele caminha, tal, então você precisa ser humilde, cara. Você não pode deixar baixar aquele fogo, aquela chama de amor. Dá para entender? Então você precisa expelir esse mal, porque o diabo ele vai falar, ele vai usar de tudo para falar com você, para querer te afastar do caminho de Deus. Vocês dão risada porque é verdade. É verdade. Eu não estou falando mentira, é verdade, gente. É real, é fato verídico. E isso aqui tudo é insídia do demônio. Isso aqui é tudo insídia do diabo em cima de você, que quer fazer você ficar um cristão frofrô, um cristão morno, pronto para ser vomitado pelo Senhor.
Porque Apocalipse 3, versículos 14 e 15 vai falar: ou você é frio, ou você é quente, porque morninho eu te vomito. Aleluia. Não vai entender isso, irmãos? Morno não dá. Então eu preciso estar cheio de Deus. E quando eu sou cheio de Deus? Quando eu sou humilde, quando eu falo, eu não posso por mim mesmo, agora eu preciso ficar agarrado com Ele. É Ele que é por mim, é Ele que vence por mim. Então, acima de tudo e de todos, eu vivo para Deus. Eu vivo com o Senhor. Né? Era para mim ter falado até antes do mundo, né? Que o mundo fala do desapego. Só que uma das coisas para a gente viver, até para vencer a carne, daqui a pouco eu vou explicar, a gente precisa ser desapegado de nós, até mesmo de nós mesmos. Então eu preciso estar desapegado, então eu preciso reconhecer a voz de Deus. Então eu preciso tomar cuidado com a voz do diabo que fala nos irmãos e com a voz de Deus e com a voz do diabo também que fala na minha consciência, na minha mente, no meu coração. Porque o diabo também fala na tua consciência. Ele fala na tua consciência. Ele vai colocando situações, até bons propósitos. Né? De repente você está vivendo aqui a mini escola de missão, você está a milhão, você puxa vida, de repente eu vim aqui só para ver como que era, mas eu estou sentindo que de repente pode ser, né, pode ser que Deus me chame para estar aqui, eu estou na maior pegada, eu acho que pode ser. Mas aí, de repente, você vai lá fora e fala, não, besteira, olha esses irmãos, eles vivem pedindo as coisas, vivem se humilhando. De repente você trabalha numa empresa, você pode dar dinheiro para eles, você pode ajudar. Veja que você pode ajudar muito mais trabalhando do que aqui. Então, quer dizer, o inimigo ele vai apresentando coisas boas. É bom trabalhar. É bom se Deus dá o dom de ganhar dinheiro, por exemplo, para ajudar os pobres. Isso é ótimo, mas esse é o bem que Deus quer? É isso que Deus quer? Então Deus vai insinuando, o diabo vai insinuando coisas boas em nosso coração. Vai insinuando coisas para confundir a nossa mente. Então eu preciso estar intimamente ligado a Jesus, em profunda relação com Jesus. Em profunda relação com Jesus. Porque é só essa relação de amor, que vai fazer com que eu reconheça a voz profunda de Deus. E para isso eu preciso orar. Entende? Meditar, estar aqui na formação, rezar isso que a gente está falando. Sabe? Seria muito bom, depois que acabar aqui, você vai em silêncio lá pro teu quarto, vai pensando, vai vendo quantas vezes você sentiu a voz de Deus falando no teu coração que você não correspondeu a Ele, quantas vezes você deu ouvido pro demônio. Porque ele é o principal, ele é o artífice, ele se aproveita de tudo. Então ele é o principal, ele é o principal aqui para ceifar, o principal dos inimigos. Entende? Ele que veio para matar, roubar e destruir, né? O maligno vem para roubar o que foi semeado em seu coração. E não pensa que nosso Senhor, que o diabo, ele quer roubar os bens materiais, né? Poxa vida, com tanto sacrifício comprei um celular, trombadinha lá na esquina, veio, apontou a arma e roubou meu celular. O diabo não está nem aí pro teu celular, cara. Ele quer que você fique com o celular, porque é mais um instrumento para ele chafurdar na tua vida. Entende? Você sabe que o celular é entre aspas, uma bênção para ele te desgraçar. Poxa vida, eu não estou conseguindo emprego. O diabo não está nem aí se você consegue emprego para ganhar muito, para ganhar pouco, ele não está nem aí. O que ele quer roubar de você é a graça de Deus que foi semeada no seu coração, porque ela sabe que se ela for fecundada e ela tiver raiz, você vai produzir muito fruto. Você vai dar muita graça, você vai ser motivo de grande graça e de grande glória para Deus. Dá para entender, jovem? Consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Então a gente tem que estar em profunda comunhão com Deus. A única coisa que a gente tem que viver de modo exagerado é a nossa vida em Deus, gente. Claramente,
que com sabedoria, né? Porque de repente eu quero ser do grupo de evangelização, eu quero ser do grupo de louvor, eu quero ser da casa de acolhida, eu quero ser do Éfata, eu quero ajudar no Ajarai, eu quero... Você é um, né? Então veja o que Deus quer de você. Na fraternidade, você é o baliza, você é o coordenador da externa, ao mesmo tempo coordena a sala, ao mesmo tempo apresenta, ao mesmo tempo toca, ao mesmo tempo canta, ao mesmo tempo anima, ao mesmo tempo coloca o projetor, ao mesmo tempo liga o zoom, ao mesmo tempo vai, ao mesmo tempo vira cambalhota, ao mesmo tempo morre. Né? Não dá para ser tudo, mas onde Deus quer que eu esteja, eu devo estar mesmo com força, com entusiasmo, com total entrega, e passamos por cima de tudo e de todos, viu, irmãos? Desculpa. Ser muito concreto e sincero com você. A vida de Deus, ela vai dar guerra lá na tua casa. Lembra que a gente fez essa homilia, né, na escola de missão semana passada, não foi? Pai, mãe, Deus não é o Deus da paz, é o Deus da divisão, é o Deus da treta, é o Deus da pancadaria. Já esqueceram? Vim trazer ódio, pai contra filho, filho contra pai, nora contra nora, sogra contra sogra. É assim mesmo. Por quê? Porque quando você caminha com Deus, os outros já começam a perceber que você vai fazer para as coisas de Deus. Tudo para você é Deus. E tem que ser assim, jovem. Tem que ser assim. Faça o possível e o impossível. Seja assim. Seja assim. Porque é isso que vai te fazer feliz. Amém? Vamos lá. Segundo inimigo. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele mesmo não tem raiz, é de momento. Quando chega o sofrimento, as perseguições por causa da palavra, ele desiste logo. Quem é esse inimigo? Eu. Exatamente. Nós mesmos. A nossa carne. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Vocês vão achar que é até uma besteira o que eu vou falar. Vocês vão até falar, não, pode estar exagerando. Mas São João da Cruz fala que esse inimigo, que somos nós mesmos, ainda é mais poderoso que o ser espiritual, que é o demônio. O inimigo mais forte somos nós mesmos. Não sou eu que falo, é São João da Cruz. Então, vamos acreditar nele. Ele é santo. Ele fala que o pior inimigo, até mais poderoso do que o próprio demônio, é nós mesmos. E eu queria fazer aqui um adendo, que a carne, nós não intitulamos como essa carne física, hein, gente? Senão nós vamos ser um pouco palegiano, né? Ah, não, a carne, senão até espírita, né? Como se a nossa carne, como se o nosso ser fosse um vasilhame, né? Sabe uma embalagem? Você pega uma caixa, uma embalagem, e dentro da embalagem tem um conteúdo. E desse conteúdo tem aquilo que você quer, né? Não sei lá, tem a caixinha do celular, né? Então você pega a caixinha do celular, a caixinha não serve para nada, realmente não serve. Mas o celular serve para tudo. É como se a nossa alma fosse o celular e o nosso corpo fosse a caixinha que envolvesse o celular. A nossa alma. Não é essa carne. Não é isso. Não é esse inimigo que chama nós mesmos, que chama carne. Não é isso. Porque a carne é para glorificar a Deus. São Paulo mesmo fala, glorifico na minha carne. Vós sois templos do Espírito Santo. Vós sois morada santa. Vós sois sagrado. Porém, ao mesmo tempo, o próprio São Paulo, em Romanos, no capítulo 7, anota aí, Romanos, capítulo 7, qual o versículo, Deus? Espera aí, que eu não anotei. Versículo 14.
São Paulo vai dizer assim: realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Essa é a luta. O que é então essa carne? É a herança do pecado original que nós herdamos. É a nossa tendência, é a nossa declinação ao pecado. É a nossa alma que é propensa ao mal. É a nossa alma, o nosso ser, a nossa carne que é propensa a fazer aquilo que é realmente uma porcaria. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, gente. Que eu falei que o diabo, voltando agora, estou voltando à questão do demônio. Uma coisa que o demônio luta muito, ele quer ferir a nossa liberdade. Eu acho que eu já expliquei aqui a diferença de liberdade e livre-arbítrio, não? Liberdade é um conceito, é uma graça que eu vivo em Deus. E não existe liberdade fora de Deus, viu, gente? Não existe. Não adianta. E às vezes a gente confunde liberdade com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de decidir, de escolher. Eu posso escolher o bem e o mal, como foi os burros do Adão e Eva que comeram a árvore que Deus falou para não comer. Então eles usaram a sua liberdade, o uso da liberdade, que é o livre-arbítrio, de maneira errônea e acabaram perdendo a liberdade. Porque entrou aquilo que aprisiona, que é o pecado, a concupiscência, né? Sobretudo a concupiscência. Isso nós vamos falar no domingo, sobre isso, de maneira bem detalhada mesmo, bem detalhada. Né? Então, é o inimigo, ele quer aferir isso. Agora, voltando aqui para a questão da carne, o diabo ele usa esse meio da carne, esse meio de nós mesmos, para nos aprisionar. Por que eu estou falando isso? E por que nós somos o pior inimigo de nós? Porque a nossa carne é declinada ao pecado, nós sentimos em nós a tendência do pecado, nós sentimos a atração da carne, daquilo que é concupiscência, daquilo que é pecaminoso em nós, mas Deus nos deu a capacidade de dizer sim ou não. Porém, essa capacidade, ela por vezes não depende de uma força pessoal. Eu preciso dobrar ela com a graça de Deus. Porque se eu não estou com a graça de Deus, facilmente nós seremos seduzidos, irmãos. É que nem o canto das ilhas, né? Você ouve aquele canto, aquela sereia que canta, que você não consegue, é uma coisa tão irresistível que você não consegue sair daquele lugar. É como o crack. É como o vício da masturbação, é como o vício da pornografia. Quantas pessoas eu escuto que vêm chorando para mim: padre, eu não consigo, eu quero, mas não consigo. Isso não é por mal? Claro que não. Porque está seduzido, está abduzido já, não tem mais forças, não tem mais forças próprias, já não consegue mais por ele. Ele já perdeu a liberdade. E é aqui que o demônio ataca, fazendo-nos perder a liberdade. E aqui a gente deveria fazer um tratado, um curso sobre os 7 pecados capitais. Porque os vícios, eles roubam a liberdade. Eles nos impedem de escolher. Eles anestesiam a nossa carne. Eles nos anestesiam a nós mesmos. Entendam carne, nesse momento, como a minha carne, o meu ser, da qual eu glorifico a Deus. E agora entendam a carne da maneira que eu vou falar, como a nossa atração para o pecado, as obras da carne. O que é a carne, então, no final das contas, que fala São João da Cruz? Saberiam dizer para mim? É a declinação, é a minha tendência ao pecado. Isso é a carne,
que diz São João da Cruz. Para a gente entender bem, agora estou decolando alto, agora eu vou pousar com o avião. Vou dar um exemplo bem básico. Quem gosta de leite moça aqui, gente? Levanta a mão. Quem daqui gosta de pegar assim, uma colherzinha de leite moça assim, e pegar uma colherzinha de sopa e dar uma chupaiada nela? É gostoso ou não é? Sim. É bom demais ou não é? Sim. Os doçosos. Isso aqui é uma coisa boa. Agora, o que é a declinação da carne? Exatamente. É quando eu não vejo o fim da lata de leite moça. Isso aqui é uma demência. Isso aqui é uma declinação da carne. Isso aqui é uma tendência da carne. É a incapacidade de ser temperado, moderado. Eu não vejo a hora de terminar essa lata, né? E é treta, rapaz. É que nem uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, né, cara? Toda hora, rapaz, eu falo de mim agora. Meu amigo, como é difícil. Churrasquinho, né? Você tá lá cheio, aí você vê, aí tá saindo aqui mais um quentinho, aí você, putz, tá bom, vai, mais um. Você tá enfadado, você tá morrendo, cara. Eu me lembro uma vez, cara, que eu com a Tamires, nós pecou lá na Itália, mano, que a gente ficou 3 dias sem comer, já falei pra vocês, né, cara? Mano, a gente foi no restaurante, levaram nós lá pro restaurante brasileiro, mano, de churrasco, rodízio, fazia anos, cara, era 3, 4 anos sem comer churrasco, cara, sem comer comida brasileira e tal. Irmão, eu parecia que a gente tinha acabado de chegar da Somália, desnutrido. Cara, isso aí é antice, né, cara? Confesso que eu fui um anta, um burro, cedia aos meus desejos carnais, entende? Então isso é o desejo da carne. Você comer 1 colher, 2 de sopa, até vai, mas poxa, mais do que isso, meu, aí já é loucura, vai te dar dor de barriga, você vai ficar mal. Então o capeta, ele distorce. Por exemplo, o apetite e o prazer sexual. Tem gente que acha que sexo foi o capeta que fez, né? Não foi o capeta, foi Deus, gente. E depois, amanhã cedinho, eu vou explicar para vocês o que é sexo, né? Também porque a gente entende sexo como ato genital, né? Ato genital é uma coisa que a gente usa nossas genitálias, pênis e vagina, né? Então isso, ato genital. Ato sexual vai muito além disso, mas não para hoje, vai ficar para amanhã, tá bom? Mas enfim, o capeta, ele pega... Deus fez o sexo, aí todo mundo, aí a coisa boa que Deus fez, o pessoal acha que é do capeta, aí sexo é do capeta, ai meu Deus, que aí sim, acha uma pessoa bonita, de repente tem até algumas reações físicas e fala, ai meu Deus, poxa, eu não podia estar sentindo isso. Ué, como não? Você é uma múmia? Você é estátua? Você é de gesso? Você é de gelo? O que você é? Agora, o que você não pode? É instrumentalizar o outro, né? Eu vou ser bem escrachado, viu, gente? Eu sei que eu sou padre, mas eu vou ser bem escrachado. Dou um exemplo. Eu olho aqui a Mirella e começo... Nossa, não sei o que lá, ou lá em casa, não sei o que. Então, eu tô tratando ela como uma bisteca de acém, bicho, ela. E aquela bisteca gordurosa, feia pra caçamba, no açougue é a mesma coisa que ela. Eu tô tratando ela como uma chupeta, tô tratando ela como uma mamadeira, tô tratando ela como uma lata de leite condensado, tô tratando ela como um objeto. Mas se de repente eu olho para ela, posso até sentir qualquer reação, mas poxa, como ela é bonita, glória a Deus, bendito seja Deus, tal. Mas se eu percebo que a coisa está sendo muito complicada para mim, tá bom, Deus abençoe, viram? Vou olhar outras, e vou olhar outros, e louvo e agradeço a Deus pela beleza da Mirella, pela beleza de todas as outras pessoas, da Jennifer, da Ana, como você chama, filha? Da Laisa, de quem tiver, da Giovana, da Manu, e vou
admiro a beleza do José Melo, admiro a beleza da Alessandra, admiro a beleza da Poliana, admiro a beleza dos meus irmãos, e vou. Agora eu não posso deixar isso ser putrificado dentro de mim, entende? Porque se eu deixo o diabo pegar uma obra da graça de Deus e putrificar, entrar em mim e aí distorcer, por exemplo, quem inventou o leite condensado? Acho que não foi Deus, mas acho que foi uma inspiração de Deus, porque é tão gostoso, não é? Comer um bolinho com leite condensado, é da hora, né? Comer o doce de leite quando você joga ele na panela de pressão, cozinha, né? Sai aquele doce de leite, gostoso, foi Deus inspirou a pessoa que inventou o leite condensado. É uma coisa maravilhosa, deliciosa. Mas se eu como a lata inteira de leite condensado, Deus não quer isso não. Isso já não é de Deus. Entende? Não dá para entender, juventude? E se eu consigo ter boas relações, viver a pureza, viver uma relação legal entre menino, menina, na maior pureza, sem ficar, sabe, de repente eu sinto algo e começo a me manipular, querer ficar sempre perto e, começo a pensar segundo as intenções. Então você já está realmente possuído pelo demônio, entende? Se você é mulher, a pombagíria está inteira em você. E se você é homem, eu não sei como que chama o capeta do homem. O pombo-gírio. O pombo-gírio está dentro de você. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Isso não é de Deus. Isso não é o que Deus quer, entende? Então você está já na carne, mas na carne mesmo. Você está já entregue à concupiscência de você mesmo. Qual que é a arma então, Padre, para vencer a carne? Trabalhar as más inclinações, indo contra os meus desejos superficiais. Vou dar agora algumas dicas para vocês, para nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a mestra das pequenas vias. E o que ela fazia? Ela fazia pequenas penitências. Ela tinha que acordar às 7 horas, então ela acordava todo dia 5 para 7. Então ela oferecia 5 minutos do sono dela. Parece uma coisa pouca, mas experimenta fazer isso para você ver. Normalmente a gente acorda 5, 10 minutos depois, não é? Olha, eu vou confessar o meu pecado hoje. Hoje a Bia falou, vou acordar 6 horas. Né? Aí eu acordei, era 6 horas em ponto. Falei, poxa, que bom, acordei 6 horas. Aí eu falei, putz, cara, vou 10 minutinhos, né? Vou ficar das 6 às 7 aqui, acordado pra quê, né? Aí vou dormir um pouco. Aí fechei o olho, deu 6h38. 10 minutos virou 40 minutos. Assim, acordei rapidão, já não consegui rezar bem, enfim. Né? Então, quer dizer, você perdeu. Então, o que a Santa Teresinha fazia? Olha, acorda 5 minutinhos antes do horário previsto. Uma outra coisa que ela fazia, quando ela fazia algum trabalho de fadiga e ela suava, normalmente quando a gente sua, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando o suor está caindo nos olhos? Limpa o rosto, não é? Limpa. Santa Teresinha deixava o incômodo do suor cair no rosto dela e ela oferecia aquele incômodo do suor para Jesus. E ela aprendia a mortificar nas pequeninas coisas. Uma outra coisa que Santa Teresinha fazia, de vez em quando dá vontade de dar umas coceirinhas em nós, não é? Não dá uma vontadezinha de coçar? Quando vinha a vontade de coçar, ela não coçava. Ela oferecia. Ela não coçava. Dá para entender? Ela tinha o compromisso de fazer 1 hora de adoração. Ela fazia 1 hora e 5 minutos.
ela fazia sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Então aprenda a fazer pequenas penitências. Uma outra coisa que Santa Teresinha fazia era comer e não se saciar. Ela comia, mas sempre ficava com uma gotinha de fome. Sabe aquela coisa que você faz, comer mais um pouquinho, mas não, vou oferecer, vai. Aí você fica com aquela fominha. Aí você vai aprendendo a dominar a tua carne. Você vai dando freio, você vai dando rédea para a tua carne. Dou um exemplo. Eu vou falar bem escrachado aqui, porque a gente precisa falar assim, porque a gente precisa descer no concreto. Sei lá, eu me encantei com a Manu. Eu gosto de abraçar a Manu. Aí eu falo, não, hoje eu não vou dar um abraço na Manu. Eu vou tocar só na mão dela. Porque eu sei que se eu abraçar ela, eu vou sentir um prazer muito bom e eu quero renunciar esse pequeno prazer. Entende? Que de repente é um prazer que vai me levar para uma coisa mais ruim. Então eu renuncio. Vou abraçar quem eu nunca abraço. Vou beijar quem eu nunca beijo. Vou abraçar o mais feio daqui. Por isso que vocês gostam de me abraçar, né? Tadinho, eu vou abraçar o mais feio. Aí tá bom, aquele que vai... Aí você vai lá, é verdade. É aquele que de repente eu não sinto um prazer tão grande. Eu tô falando sério, gente. Tudo isso ensina-nos a moderar a nossa carne. Parece até besteira o que eu estou falando. De repente a gente fala, não, vamos fazer grandes sacrifícios, vamos, fazer que nem São Francisco de Assis, se jogar no gelo, pular no meio dos espinhos, usar silício, né? Os santos usavam silício. O que é silício? É um ganchinho assim, que é tipo um cinto, que eles puxavam e aquele cinto entrava na carne, assim, feria a carne. Para quê? Para mortificar mesmo as más inclinações, né? Tinha gente que se flagelava. Talvez isso aqui já saiu de moda, isso aqui já não se faz mais no tempo contemporâneo. Porém, essas ideias que eu dei aqui são pequenas práticas de penitência, né? De repente, tem lá você ama o peito do frango. Aí você vai lá, tem aquele peitão de frango olhando para você e aquela asinha lá, toda magricela. Aí você, peito, asa, não penso duas vezes, nem asa. Aí você, venci, o meu, consegui, uhul! Oh, glória, aleluia, consegui! Entende? Aí você, poxa vida, consegui, matei minha carne, dá para entender? Aí você vai matando assim aos pouquinhos, são pequenas penitências que vai dobrando a tua carne, vai dobrando você mesmo. Nós vamos ver agora o outro inimigo, que é o mundo. E o mundo, ele fala que a gente precisa ser desapegado das coisas materiais e também das pessoas. E ter um olhar fixo só em Deus, porque tudo passa, só Deus que permanece. Porém, para vencer a carne, eu preciso também ser desapegado de mim mesmo. Para vencer a carne, eu preciso ser desapegado de mim mesmo. Se você não for desapegado de você mesmo, você não vence a carne, irmão. Não vence. Eu conheço gente que não se consagra porque, não, cortar o cabelo não. Tudo mesmo cabelo. Não, eu vou ser consagrada, mas meu cabelo, vou ser consagrada com cabelo. Não, cortar meu cabelo, não. E a gente é apegado, gente. Eu vou contar um segredo para vocês, viu? Fazem anos que eu uso chinelo.
Mas eu confesso para você, quando eu era jovem, eu tinha uma vergonha de usar sandália, eu tinha tanta vergonha do meu pé, eu achava ele tão feio, e eu não gostava. E eu confesso que às vezes ainda tem momentos que para mim é difícil, cara. Sobretudo quando eu estou usando clésima, assim, padre, tô de padre, assim, aí aquela roupa tal de chinelo, eu falo, poxa vida, não combina, né? Tô de padre, eu sou padre sim. Mas eu olho assim, eu falo, poxa vida, não tá combinando, né? Não tá ornando. É uma mortificação, né? Não é fácil. Por exemplo, esse dia a gente dormiu na rua. Por graça de Deus, 2 cobertinhas, tava quente, cara. Mas as costas vinha um gelo, não sei você, vai vir um gelinho, né? No meu, acho que na nossa lá não veio papelão, né? Faltou papelão, então, ai Jesus, mas tá bom, não Jesus, te ofereço. E eu confesso pra você, rapaz, na hora que eu cheguei em casa, que a gente chegou pra reunião, na hora que o Wesley foi embora, me dá a tentação de dar uma dormida, rapaz. Eu falei, não, eu vou lutar, hoje eu vou lutar, hoje eu vou vencer. É claro que a gente também precisa ser moderado, porque tem gente que quer fazer aí várias ascésias e depois, não, vou passar a noite acordado, mas depois fica dormindo durante todo o dia. Aí não adianta nada. Aí na verdade só substituiu, né? E fica dormindo nas coisas, porque dorme mal, né? Que nem eu no terço hoje na van, né? O terço na van hoje foi engraçado. Tinha alguém do meu lado e Jesus. Mas uma boa mortificação, por exemplo, é dar horário para, por exemplo, viver a disciplina. Se comprometeu, sei lá, de dormir das 10 às 6, então eu vou dormir das 10 às 6. Não vou, né, renunciar, não vou ficar firme nisso. A disciplina, por exemplo, pode ser uma penitência também para dobrar a carne. Tá percebendo que a gente está aqui, tem um caminho do paraíso? Vencer esses 3 inimigos é o caminho, é a rota para a eternidade, gente. E vamos lá, estou falando já há bastante tempo. Vamos lá, último, e aí eu termino. O último inimigo, a semente caiu no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. É a ilusão do mundão. Pode ver, os irmãos aqui na casa de acolhida muitas vezes caminham bem. Quando começa a chegar o tempo de ir embora, aí vem a ilusão. Fazer um trabalho, vou voltar para minha família, vou aqui. Tudo ilusão. Aí de repente tem aquele que fala assim, não, agora eu vou reconquistar tudo. Aí começa a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, final de semana. E aí você fala, o diário espiritual, oração. Agora já não estou mais na missão. Agora já aguento. Amigo. O capetão tá lá embaixo já fazendo festa, né? Uhul! E aí tá os diabinhos dele. Mais um. Conseguimos mais um. É assim, meu. Porque ele quer iludir. Nós caímos nas seduções, nas ilusões. Portanto, não vou falar muito, né? O mundo, também queria dar uma distinção, porque eu vou dar uma distinção entre o mundo e a mundanidade. Porque o mundo criado é de Deus, né? O planeta Terra, a natureza, o que Deus fez, é coisa linda, né? Isso aqui é coisa da hora, né? Bonita, coisa de Deus. Mas o mundo como mundanidade. E como a gente distingue se a gente está no mundo vivendo para a graça de Deus? Vocês já ouviram a minha palestra que eu fiz sobre o dom de ciência? O que é o dom de ciência? O dom de ciência é a capacidade de olhar todas as coisas criadas e dar glória a Deus por elas. A maior forma de nós vencermos ao mundo é pedindo a graça do dom de ciência em nossas vidas.
Estudem depois sobre o dom de ciência. Se vocês quiserem, eu tenho material, posso mandar para vocês. Acabei de gravar um vídeo também sobre isso, posso mandar para vocês. Vai ajudar muito vocês nesse sentido. Essa é a maior graça, dom de ciência. Para você entender o que é do mundo e que não te leva a Deus, ou seja, a mundanidade, é quando você faz algo que não dá glória a Deus, que não glorifica a Deus. Então, tudo que não glorifica a Deus, não faça. Não faça. Não faça, irmão. Tudo que não glorifica a Deus, não faça. Por exemplo, eu vou lá numa festinha aqui que tem. Está glorificando a Deus? Se não, sai fora. Se você vai numa festinha para dar glória de Deus, para dar testemunho de Deus, sei lá, numa festinha de parente, amigo, vai. Por exemplo, vocês sabem o quanto eu amo baile funk, não? Eu gosto demais. Mas eu não gosto de ir pro baile funk para ir rebolar e ficar azarando as gatinhas. Eu gosto de ir lá para evangelizar. Eu gosto de ir lá para pregar o evangelho. Falar nisso, a gente precisa ir lá no inferninho, lá que a gente tem lá uma dica, tem meia hora lá de microfone no baile funk, no inferninho. Então a gente tem que ir lá. Né? Eu até vou com vocês, vou marcar um dia que eu vou, até para me matar a saudade, ô glória. Tá bom. Então, eu gosto, mas vou lá para dar glória a Deus. Vocês sabem também que eu gostava muito de ir em casa de prostituição. Mas para dar glória a Deus. E é eu e mais um, quanto que é com dois? Tanto. Tira a roupa não, peraí, quem quer fazer amor com você? Jesus Cristo, fala ali a palavra. Evangelizava. Dar glória a Deus. Agora, se você faz as coisas para não glorificar a Deus, então esse é o canal, esse é o meio que você entende que você está no mundo. Que você já não está sob o efeito e sob a graça de Deus. Dá para entender? Então isso é um mundo. É quando a gente vive de maneira desordenada as coisas criadas. As coisas criadas. Sei lá, você vê um pé de manga, né? Deu o exemplo do leite moça, agora eu vou dar um exemplo do pé de manga, porque eu amo manga, né? A manga boi, Ave Maria, coisa gostosa. Meu, eu como uma com o pé nas costas. Como duas também, cara. Mas eu sei que se eu comer a terceira e a quarta já é gula. Mas se eu ficar perto da bicha, eu vou de maneira desordenada, porque a bicha é gostosa. Pelo menos para mim é gostosa. Aí, poxa, aí já estava usando de maneira desordenada. Se você come duas, está dando glória a Deus. Oh, Jesus, que maravilha, obrigado, glórias e louvores a Ti. Mas você começa a comer a terceira, aí você você vira um monstro, né? Você não está dando glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aí tem de barriga, aí não, aí você está se enganando, você está se auto-sabotando. Então você não já está dando glória a Deus. Então qual que é o limite? Qual que é o limite? Se você está vivendo bem as coisas do mundo, Deus te deu, ou você está vivendo a mundanidade? É quando você dá glória a Deus. Se você está dando glória a Deus, então você está usando bem das coisas do mundo. Se você está vivendo de maneira desordenada, então você está vivendo a mundanidade. Amém? Depois tem aquelas coisas basiquíssimas, né, irmãos, que não precisa nem falar. Bicho, talvez o mundo é o dos inimigos mais fáceis de vencer. Porque, você é de Deus. Você sabe o que não é de Deus? Funk é de Deus? Não. Tomar cachaça é de Deus? Não. Fumar é de Deus? Não. Usar droga é de Deus? Não. Ir pra balada é de Deus? Não. Assistir esses programas que tem um monte de mulher rebolando é de Deus? Não. Que tem um monte de homem bexiga é de Deus? Não. Que mais? Que mais que não é de Deus? Usar roupa curta é de Deus? Não. Se exibir pros outros é de Deus? Não. Então assim, é claro. Porém, também tem as sutilezas que eu falei, que é essa questão da mundanidade, é você trazer o jeito do mundo para você, né? E usar mal das coisas do mundo. Então aqui você tem que ficar atento, porque aqui o inimigo ele se torna forte. Nesse ponto
o inimigo, ele se torna muito forte, muito, mas muito forte, porque ele vai colocando os limites, ele vai colocando as coisas, como eu falei aqui, né? Ah não, mas isso aqui, essa árvore aqui, ela é boa para o paladar, por isso que Deus falou para você não comer, porque o dia que você comer você vai ser como Deus. Ah, então vou usar isso aqui do mundo, né? Ah, meu, o que tem? Pô, eu vou trabalhar, vou ganhar mais dinheiro. Então, os prazeres do mundo. Ah, vou ter lá uma amizade que te rouba de Deus. Ah, mas aquela pessoa precisa. Não vou ficar só com as pessoas da igreja. Preciso abrir minha mente. Senão eu vou ficar bitolado. Senão eu vou ficar fanático. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque aqui que o mundo atenta com quem já é de Deus. Entende? Porque assim, sei lá, e se vir a casa da Dinda aqui, um monte de mulher pelada aqui, o que você vai fazer? Você vai dar risada, né? Fala, sai fora, vai colocar uma roupa, né, bicho? Aconteceu um fato de um menino na escola de missão, que ele foi na casa da menina, que estava na fraternidade, a menina estava apaixonada por ele. Ela falou, vem em casa, tal, tô sozinha. Aí o menino não tinha maldade na cabeça, falou, tá bom, eu vou, né? Chegou lá, a menina só de toalha, tal. Na hora que ele entrou, na hora que ele chegou, a menina pegou e falou, então, eu te amo. E abriu a toalha assim pra ele. Aí ele olhou e falou, menina, coloca uma roupa, vai. Coloca uma roupa, bicho, pelo amor de Deus. A menina que seduziu o cara, mas é tão explícito assim, cara, que não dá, né? Talvez alguém aqui cairia, né, bicho? Mas também não, graças a Deus, é isso mesmo. Mas você vê, é tão explícito, é tão bacanal, é tão escrachado que não dá até dó, né? Entende? Só que o inimigo, ele vai seduzindo com algumas coisas, então os prazeres, pequenos prazeres. De repente você tem uma vocação à consagração, né? Aí, não, poxa, mas se eu for, sei lá, Maria Vitória, se eu for uma médica lá em Fronteira, eu posso ajudar mais, né? Eu posso usar a medicina para servir a Deus, tal. Então é a mundanidade. Isso aqui é mundanidade. Por quê? Porque você vai dar mais glória a Deus sendo totalmente consagrado a Ele, não com essa profissão. Dá para entender? No fundo, o que é a mundanidade? É a incapacidade de fazer a vontade de Deus, até mesmo as coisas boas. Isso é a mundanidade. Amém, queridos? Desculpa, falei muito, mas eu acho que vale a pena como uma abertura para o nosso retiro. Peço desculpa para a Laís que veio à missa aí só para viver uma simples missa. Essas coisas aqui tá mais do que careca de saber, mas eu acho que para nós que estamos aqui é uma coisa boa. Alguém já tinha ouvido falar desses 3 inimigos? Alguém já tinha ouvido? Não? Olha aí, que coisa boa. Então, é uma coisa inédita mesmo, é uma coisa boa que eu acho que você pode levar para a vida. Segundo São João da Cruz, basta combater esses 3 inimigos e isso basta para viver a santidade. Amém.